conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil também, e a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje sendo o dia do bom pastor, somos também convidados a rezar pelo Papa, por todos os pastores, todos também que assumiram a vocação sacerdotal e religiosas, mas também todos aqueles que assumiram um trabalho dentro da igreja. Trabalho dentro da igreja, a pastoral, é sempre chamado também trabalho do pastor. Tem quem exerce também um trabalho do pastor dentro da igreja. E de nós, quem escutou com atenção as frases mais repetidas hoje nas leituras, no Salmo e no Evangelho, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a outra é o bom pastor, o bom pastor. E aí é algo muito interessante. A pedra que os construtores rejeitaram não é a pedra da obra material, aquela pedra que não se encaixou em nenhuma sociedade da época. Nenhum grupo aceitou Jesus Cristo, nenhum grupo. Ele é a pedra rejeitada na organização social da época. Nem o templo, nem os poderes, todos o rejeitaram. É justamente esse rejeitado, esse que foi expulso do mundo pela morte, é que Deus nos coloca como pastor de todos nós. Ele é a face de Deus para a humanidade conhecer. É Deus presente. E é interessante que, em outras passagens anteriores, Jesus também se apresenta como: eu sou água viva. Quem vier a mim nunca mais terá sede. Em outras passagens ele vai dizer também que eu sou o pão da vida, aquele que alimenta, que dá vida a todos. Ele vai dizer ainda que ele também é o caminho para as suas ovelhas. Ele sabe orientar as suas ovelhas no caminho de hoje. Então, ele é a água, sabe conduzir as pessoas para a fonte de água viva, para o alimento e para os bons caminhos. Vai se colocar ainda dizendo: eu sou a verdade. Quem quiser ter a vida, venha até mim. Então, ao dizer que ele é o pastor de todos nós, está nos colocando como a grande referência de Deus, para nos conduzir pelo
pelo este mundo, pelos caminhos ao encontro da água, do alimento e da vida, a vida de todos. E Jesus vai dizer ainda que existem os falsos pastores, os mercenários. E a gente pode às vezes se perguntar, mas como identificar o bom pastor do falso pastor? Diz Jesus Cristo que o falso pastor, quando o lobo vem, ele se afasta, ele não está preocupado com a vida das ovelhas. E aí, estava refletindo sobre isso, me perguntando, o que identifica, como é que as pessoas podem saber quem é o bom pastor e quem é o mau pastor? E quando é que eu, como cristão, batizado, crismado, professo a minha fé, ajo também nesse mundo como um pastor confiado por Deus? Primeira coisa, não basta as palavras, porque todos os pastores usam as palavras, mas para identificar o bom pastor é necessário que ele testemunhe as suas obras, não só de fala, mas de obras. A gente bem conhece muitos pastores que, em época de eleições, vão até o povo para abraçar, conhecer a realidade, mas vão com o interesse das pessoas. Nós vimos agora, muito recente, né, estamos vendo ainda agora, as nossas televisões são cheias de programas de grandes pastores, mas com a pandemia, muitos deles desapareceram. Cadê as obras desses grandes pastores que estão nas mídias? Perante a miséria de muita gente que está passando fome, que está doente. Aonde está a obra desses grandes pastores? E aí vem também para nós a pergunta, nós como paróquia, aqui da nosso bairro, quais são os testemunhos que estamos dando ao povo como referência que a nossa paróquia segue e busca viver o caminho do bom pastor, concretamente? Quais são as obras? Por isso, a gente, para ter um bom discernimento, deve seguir o modelo do bom pastor, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu conheço as ovelhas. Então, conhecer a realidade das pessoas, as quais são confiadas a mim, em qualquer grupo, em qualquer pastoral, em qualquer movimento, conhecer a realidade dessas pessoas. Depois, cuidar. A realidade quer dizer estar doente, estar desempregado, estar com conflito. Como é que estão as pessoas que estão confiadas a mim? Depois, o cuidado. Como é que eu posso ajudar a cuidar das pessoas que estão sofrendo? Quais são as ações concretas que eu posso fazer? E aí, como é que eu posso amenizar, ajudar? Quer dizer, eu passo como Jesus diz, eu conheço, eu cuido. E diz mais Jesus ainda, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é aquele como referência que se arriscou até a morte para que as ovelhas tivessem vida. Então, o seu amor não permitiu que ele fugisse na hora difícil. Ele enfrentou até a morte para dar testemunha de amor e um amor eterno. Um amor eterno. Para hoje nessa vida e também para a vida eterna. Então, por isso, ele é o grande exemplo para nossas vidas pessoais, mas também a referência para todos aqueles que assumem neste mundo a responsabilidade de pastor. Ser bom pastor. Quando conhecer, cuidar e fazer tudo como Jesus vai até o extremo, dar vida pelas suas ovelhas. Ele é a nossa referência. E como diz a segunda leitura, quem acredita
e busca fazer essa caminhada, ele não fica só como ovelha, mas ele também se torna filho de Deus. Como disse uma leitura caríssimo, desde já somos filhos de Deus, porque seguimos as orientações de Jesus Cristo. Por isso, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós somos desafiados aqui na paróquia a dar esse testemunho de bom pastor. E estamos buscando, de que forma? A paróquia aqui, nessa busca de ser fiel a Cristo bom pastor, com as nossas limitações, também com a situação que envolve grande maioria das nossas pessoas doentes. Várias pessoas daqui da paróquia foram internadas. A gente tem rezado, pedido a Deus o tempo todo. Não se pode visitar nessa época agora. Não é permitido, e também para que não se expanda a doença, não se expanda a pandemia. Também temos buscado conhecer quem está passando necessidades. E que temos feito? Estávamos conversando ontem ainda com a equipe do Conselho Administrativo da paróquia, nesse mês de abril, porque a gente conseguiu entregar às famílias necessitadas de alimentos, cestas básicas, e também as marmitas, e também material de higiene. A gente conseguiu já colaborar com mais de 50 mil reais só em doações. Esse valor veio da comunidade, em doações da comunidade. Em doações da comunidade. Então, são buscas concretas de obras de amor para com o próximo, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Pode dizer, é pouco, mas é que nós estamos tentando fazer. Primeiro, a oração constante, pedindo a Deus, confortando, saúde, resgate. Não podemos, muita gente desempregada, não temos como arranjar emprego, mas pelo menos amenizar a fome. Estamos chegando a 150 pessoas diariamente com marmitas, almoço completo e mais as cestas básicas para atingir as famílias empregadas. É o desafio que a gente é colocado por Deus. Olhe as ovelhas que passam necessidade, cuide delas, socorre essas ovelhas, cada um de acordo com as suas limitações, mas virar as costas, e aqui o lobo que chega hoje é o lobo da pandemia, é o lobo do desemprego, é o lobo da fome. Não podemos ficar inertes, parados, de costas viradas a quem está passando tanta necessidade. Queremos seguir o exemplo, o testemunho do bom pastor. Nossa meta, nossa missão, estar com ele, sendo sempre orientado pela sua palavra, mas também viver as obras que nos são colocadas, desde as obras da misericórdia, as obras corporais da misericórdia, mas também sempre alimentados diariamente pelas palavras de Deus. Sede, seja cada um de nós bons pastores, olhando nesse tempo para as ovelhas que sofrem e padecem, que estão sendo muitas devoradas para essa pandemia que causa doença, fome e desemprego para muita gente. Amém.